Fala pessoal, tudo certo? E depois do meio de semana com Libertadores, Sul-Americana, vem aí mais uma rodada do Brasileirão nesse final de semana. 20ª rodada do campeonato, 20ª rodada do Cartola, um começo do segundo turno, já estamos iniciando a segunda metade da competição. Como eu falei anteriormente, passou muito rápido, 20ª rodada tá aí, agora recomeçam os confrontos, começa quase tudo de novo. Mas olha, fechar o primeiro turno não foi lá essas maravilhas, né? Fizemos apenas 62 pontos na última rodada, o ataque todo deixou a desejar, muitos erros em algumas apostas, enfim, uma rodada que não foi tão boa, mas também assim, não dá pra reclamar tanto pela média que a gente viu aí, a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 48 pontos, então estivemos acima, ficamos numa posição ok nas nossas competições, mais vida que segue. Somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Perdemos um pouco de patrimônio, desvalorizamos, né? Mas aí temos boas cartoletas, mais de 151 cartoletas no bolso, então chega de papo furado, vamos deixar o primeiro turno para trás, agora é o recomeço, segundo turno, 20ª rodada, e vamos começar logo as dicas que é o que interessa nesse vídeo, começando pelo goleiro, e vamos de Gabriel Brazão dos Santos. Ele está de volta, né? Depois daquela rodada, aquela mitada incrível de 12 pontos, contra o Juventude, quando não teve nem SG, aí não foi também contra o Cruzeiro na última rodada, mas é um cara que tem feito muita diferença, é cartoleiro para goleiro, são 73 defesas em 18 jogos, ou seja, ele tem uma média de mais de 4 defesas por jogo, e o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro, e o Vasco, olha, sem o Verratti, que está suspenso, deixa muito a desejar. Para se ter uma ideia, o Vasco, tudo bem, marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro, mas o Verratti marcou 2 desses gols. Então, o Verratti é um cara fundamental para o Vasco, sem o seu principal atacante o time fica muito limitado, tem uma carência muito grande, e aí pode pender para o fato do Santos conseguir manter o SG. Aí se o Brazão mantém essa média aí dos 4 defesas por jogo, já vai para quase 5 pontos. Com o SG é para mitar de novo com 10 pontos, por isso nós vamos apostar no Santos, no fator casa contra um Vasco desguarnecido no ataque, então por isso a nossa dica é Gabriel Brazão, goleiro do Santos. E na zaga, vamos com Ferrarese, o monstro Ferrarese depois da vinda de Crespo. Impressionante como o venezuelano se encaixou no estilo de jogo do novo técnico do São Paulo. Para se ter uma ideia, dos últimos 5 jogos do São Paulo no Brasileirão, em 4 o Ferrarese passou dos 10 pontos. É incrível como ele tem sido um jogador excepcional, mesmo sem SG em todos os jogos, e nesse período aí de 5 jogos foram 21 desarmes, é isso mesmo, mais de 4 desarmes em média por jogo. E um outro detalhe fundamental, nas últimas 3 partidas o Ferrarese deu assistência, então isso explica o alto número na pontuação mesmo sem SG, porque assistências são 5 pontos, 4 desarmes por média já são 6 pontos, aí ele já passou dos 10. Então é um jogador que tem sido muito importante defensivamente, mas também tem aparecido lá no ataque. Vai que chega a hora de fazer um gol do Ferrarese, em vez de 5 já são 8 pontos na conta do jogador. Lembrando que o São Paulo joga contra o Lanterna Sport, o jogo é fora de casa, mas o Sport vem de uma vitória, mas ainda tem muito mal no campeonato. Quem sabe o São Paulo se mantém nessa questão defensiva, o São Paulo está em crescente no Brasileirão, apesar que aqui fica o alerta que o Ferrarese pode ser poupado desse jogo por conta do confronto do São Paulo, jogo de volta às oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia, pode ser que o Crespo poupe alguns jogadores, entre eles o Ferrarese, mas estando em condição, o Ferrarese é hoje o melhor zagueiro para o Cartola, indiscutivelmente. E para o meio campo, vamos com mais um jogador do Santos, o meia Barreal. Barreal é aquele cara cartoleiro que a gente gosta mesmo porque é um cara que produz muitos pontos. E pra você ter uma ideia, em 15 jogos pelo Cartola, ele já tem 5 gols marcados nesse Brasileirão. Então é uma média de 1 gol a cada 3 jogos. É um cara que vem sendo um diferencial, principalmente porque ele está como meia no Cartola, mas esse time do Santos ele joga mais como um ponta aberto pelo lado esquerdo. É um jogador ofensivo, aparece bastante na área, então nesse ponto é um cara que finaliza bastante, já são mais de 20 finalizações nesse campeonato contando com os gols, então é um cara que não finaliza tanto, tem uma média um pouco mais de uma finalização por jogo, mas tem uma mira caprichada, né, porque a cada 4 chutes ele marca um gol. Então é um cara que consegue finalizar bem em direção ao gol, é um cara que ajuda muito na marcação também, são 30 desarmes nesse campeonato, então tem 2 desarmes por jogo, então 2 desarmes por jogo a gente sabe já são 3 pontos, mais uma finalização para fora e quem sabe um gol, passou dos 10 pontos, é uma mitada, é um cara que vem sendo um diferencial, e aí temos que lembrar, se o Vasco está carente ofensivamente sem o Verratti, defensivamente é um time que tem muitos problemas. Vamos pegar os números do Vasco após a Copa do Mundo e Clubes. Em 8 jogos, contando todas as competições aí, Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o Vasco em 9 jogos foi vazado em 8 partidas. Apenas uma vez passou sem ser vazado. Só que tomou no total 14 gols em 9 jogos. Ou seja, é um time que sofre muitos gols. E aí o Barreal, que é um cara que finaliza bastante e produz muito para o Santos,
tem que estar no nosso time, então por isso a dica tá aí no meio campo Barreal, meia do Santos. E para o ataque, ele segue aqui, tem moral, foi mal na última rodada, mas tem moral. Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Caio Jorge fez apenas 0,6 pontos no jogo contra o Santos, né? Jogando no Mineirão, tinha tudo para mitar, mas foi mal e a gente sabe que não dá para mitar sempre, né? Mas o Caio Jorge é o principal jogador do Cartola no ano, tem uma média de quase 11 pontos por jogo. E mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro visita o Mirassol em ascensão, mas o Caio Jorge é um cara nato, né? Artilheiro do Brasileirão, já tem 13 gols. A gente lembra aqui que até, mesmo não tendo marcado na última partida, é o jogador que mais participa de gols no Brasileirão, com gols e assistências. São 5 assistências também no Brasileirão, então são 18 participações de gols e foram só 19 rodadas. Então é um cara que está em alta, mesmo tendo ido mal, pode produzir, pode fazer um gol. E outro detalhe, o Mirassol, nos últimos 6 jogos, os 6 jogos que fez após a Copa do Mundo de Clubes, sofreu gols em 4 deles. Então é um time que não mantém o SG com tanta regularidade. Para você ter uma ideia, no último jogo em casa, tomou 2 gols do Vasco depois de ter aberto 2-0 no placar. Venceu por 3-2, mas teve uma dificuldade defensiva ali. Então, o Mirassol toma muito gol, o Cruzeiro produz bastante, o Caio Jorge é referência, então, né, mais uma moralzinha, porque a última vez que ele tinha ido mal, na sequência o Caio Jorge imitou, então por isso o Caio Jorge é a nossa aposta pro ataque. E o capitão, o cara que vai comandar esse time aí, não podia ser outro, né, você pode até ter estranhado por que não tava na dica no meio de campo, mas já entendeu, né, Neymar dos Santos vai ser o nosso capitão da rodada. O Neymar, olha, depois daquele jogo contra o Juventude que fez chover 20 pontos no Morumbi, o Neymar parece que está querendo voltar a jogar aquele futebol que ele sabe. E aí nós vamos pegar os números. Em 10 jogos no Brasileirão, ele marcou 3 gols. Todos eles com o Santos como mandante. Os dois gols contra o Juventude e no jogo contra o Flamengo também, que ele fez o gol da vitória. E nos últimos 3 jogos ele passou dos 8 pontos. Fez 8 pontos, 8,5 pontos contra o Internacional, sem gols e sem assistências. Porque é um cara que sofre muita falta, é um cara que finaliza bastante, é um cara que tenta desarmar. O Neymar, é importante a gente lembrar que é o batedor de pênalti, bate falta. Então é a referência do Santos. Nesse jogo contra o Vasco, a gente já trouxe aqui os números negativos defensivamente do Vasco. São 14 gols sofridos nos últimos 9 jogos. Então é um time que sofre bastante. E aí não tem como, né? O Santos está numa ascensão, vem de 2 vitórias seguidas, venceu o vice-líder do Brasileirão, o Cruzeiro, por 2-1 fora de casa. Então, por todas essas questões, por números do Neymar e pelas falhas defensivas do Vasco, não tem como ser outro, né? A faixa de capitão vai pro braço do Neymar. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer. Puta que pariu, mas só quebrando a porrada essa capinha. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver. Vai ser o mesmo que o reserva de luxo, porque ele se encaixa no perfil. E seguimos, né, com o Santos. Tiquinho Soares, o atacante. Tudo bem que o Tiquinho ainda não tem deslanchado no Santos, são apenas 6 gols ao longo da temporada, não é o mesmo Tiquinho de 2 anos atrás no Botafogo, mas é um cara que é referência ofensiva, é o centroavante camisa 9. Se a gente destacou todos os números ruins defensivos do Vasco nessa sequência aí, fica difícil a gente não ter a opção mais ofensiva, né? O jogador mais à frente do time nessa partida. E o Vasco, é importante ressaltar, é um dos piores setores defensivos jogando como visitante. O Vasco já sofreu 15 gols jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, é a terceira pior defesa jogando fora dos seus domínios, então é mais um número que aumenta esse leque de opções ofensivas do Santos. E aí o Tiquinho Soares, por exemplo, embora não tenha marcado muitos gols, em 14 jogos no Brasileirão marcou apenas 1 gol, mas ele tem 3 assistências. Então, é uma média de participação de cada 3 jogos e meio tem uma participação em gol. É um cara importante, é um cara que faz a parede, que tabela muito com os companheiros. Pode ser o cara que não faça o gol, mas que deu passe decisivo pro Barreal, pro Neymar, que a gente tá considerando nosso time também. E aí vamos puxar também um pouco do histórico, né? O Tiquinho Soares voltou ao Brasil em 2022 pelo Botafogo e já fez 7 partidas contra o Vasco desde que voltou ao Brasil. E nesses 7 jogos é bem verdade que ele não marcou gols, mas ele deu 4 assistências. Uma delas logo na primeira rodada do Brasileirão desse ano contra o Vasco em São Januário. Então, se a gente pega esses números de garçom dele contra o Vasco e os números como assistente de assistência no Brasileirão, a casa dá match, né? Então, por conta desses fatores, a gente vai colocar o Tiquinho Soares como uma ousadia e também como reserva de luxo, porque a gente sempre explica aqui, a gente escolhe 4 opções do setor que a gente quer ter o reserva de luxo, que normalmente é o atacante, o mais barato fica no banco. E por essas questões o Tiquinho Soares é mais barato, então por isso, reserva de luxo e ousadia, Tiquinho Soares, atacante do Santos.
E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado, às 3h59 da tarde. E aí, é muito difícil a gente fazer uma projeção para essa rodada, porque é meio de Libertadores, né? Tivemos os jogos das oitavas de final, agora vamos ter a volta das oitavas de final, e esses times que estão envolvidos nessas partidas podem poupar jogadores, por isso nós fugimos um pouco dessas equipes, mas pode ser que surjam informações, notícias, as escalações até lá, e a gente pode fazer aquelas mudanças básicas, né? 2 a 3 mudanças, mas a base é essa aqui. E estamos na metade de agosto, como eu falei agora há pouco, está começando o segundo turno, então tem muito Brasileirão, tem muito Cartola pela frente e dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer ao prêmio do nosso parceiro Arricieri Casa de Carnes. O campeão da nossa liga esse ano vai ganhar um kit churrasco, olha, que vai fazer inveja para todo mundo. Porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola, e não podia faltar, né, o carvão para colocar esse churrasco em prática e você chamar seus amigos para comemorar o título de campeão da nossa liga no Cartola. E não é só isso, né? Quem participa da nossa liga e está aqui no vídeo também tem desconto exclusivo da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou: eu vim aqui pelo Cartola, eu tô na Liga Cartola Mágica, eu acompanho o Cartola Mágica no YouTube, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço deles. Precisa cortar o cabelo, precisa fazer a barba, precisa ajeitar a pele, o que você precisar fazer. Quiser ir lá só para conhecer e tomar um café ou uma Coca-Cola, vai ganhar 10% de desconto e vai ser muito bem atendido. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva lá aqui no canal para você poder sempre acionar a notificação aí e saber quando tem vídeo novo no ar, para você não perder as dicas. E eu queria saber como é que tá o teu desempenho no Cartola esse ano. Tá bem, tá mal? As nossas dicas estão ajudando, você está gostando dos nossos vídeos? Então deixa aí seus comentários e aproveita e siga a gente também nas outras redes sociais. Procura lá no X e no Instagram, Cartola Mágica _, e aí lá é uma forma mais fácil da gente interagir, trocar ideias. No Instagram, se você tá com dúvida, eu vou com qual esquema tático, eu tô entre 4, 5 atacantes, qual que eu escolho? Manda mensagem pra gente, que é muito mais fácil ter essa troca de ideias, a gente consegue conversar de uma forma muito mais rápida, muito mais agilizada. E claro, né, no X é sempre importante lembrar, todo dia de fechamento de mercado, a gente coloca um top 5 de todas as posições. Então, eu não quero só essa base aqui do meu time, eu quero mais opções para todos os setores. Vai ter lá, do goleiro ao atacante, passando pelo capitão, pelo reserva de luxo e também pela ousadia. Top 5 de todas as posições para você ter várias opções se quiser mudar alguma coisa do teu time aí. Então não perca tempo, siga a gente aqui no canal, siga a gente nas redes sociais, escale seu time, participe da nossa liga e boa sorte na rodada. Valeu!